140 devido ao medo geral de que no decorrer da vida se perca a conexão com o estágio prévio arquetípico e instintivo da consciência, instituiu-se, há muito tempo, o costume de dar ao recém-nascido, além de seus pais carnais, 2 padrinhos de batismo, isto é, um godfather e uma godmother, como são chamados em inglês, cuja incumbência principal é cuidar do bem-estar espiritual do batizando. Eles representam o par divino que aparece no nascimento, anunciando o tema do duplo NASCMN. 141 a figura da anima que conferia à mãe, na ótica do filho, um brilho sobrenatural é desfeita gradualmente pela banalidade cotidiana, voltando para o inconsciente, sem que com isso perca sua tensão originária e instintividade. A partir desse momento ela está pronta a irromper e projeta-se na primeira oportunidade, quando uma figura feminina o impressionar, rompendo a cotidianidade. Acontece então o que Goltz vivenciou com Frau von Stein, e se repetiu na figura de Mignon e de Gretchen. Neste último caso, Goltz revelou-nos também toda a metafísica subjacente. Nas experiências da vida amorosa do homem, a psicologia deste arquétipo manifesta-se, sob a forma de uma fascinação sem limites, de uma supervalorização e ofuscamento, ou sob a forma da misoginia, em todos os seus graus e variante, que não se explicam de modo algum pela natureza dos objetos em questão, mas apenas pela transferência do complexo materno. No entanto, este é criado primeiro pela assimilação da mãe, o que é normal, e sempre presente a parte feminina do arquétipo pré-existente de um par de opostos masculino-feminino e, secundariamente, por uma demora normal a destacar-se da imagem primordial da mãe. Realmente, ninguém suporta a perda total do arquétipo. Por este motivo origina-se um tremendo mal-estar na cultura, e ninguém se sente mais em casa, pois faltam pai e mãe. Todos sabem as medidas tomadas pela religião no tocante a isto. Infelizmente há muita gente que sem pensar continua a perguntar se estas medidas são verdadeiras, quando na realidade se trata de uma questão de necessidade psicológica. Nada adianta racionalizar, deixando a questão de ele a do ponto asterisco, 142 na projeção. A anima sempre assume uma forma feminina, com determinadas características. Esta constatação empírica não significa, no entanto, que o arquétipo em si seja constituído da mesma forma. A sesígia masculino-feminino é apenas um dos possíveis pares de opostos, mas na prática é um dos mais importantes e frequentes. Ela tem muitas relações com outros pares de opostos que não apresentam diferenças sexuais, podendo, pois, ser colocados numa categoria sexual apenas de um modo forçado. Tais relações encontram-se em múltiplos matizes, principalmente na Yoga Kundalini, no gnosticismo e na filosofia alquímica, sem mencionar as formas espontâneas da fantasia no material clínico das neuroses e psicoses. Ao examinar cuidadosamente todos esses dados, parece-nos provável que um arquétipo em estado de repouso, não projetado, não possui forma determinável, mas constitui uma estrutura formalmente indefinida, mas com a possibilidade de manifestar-se em formas determinadas, através da projeção. 143. Esta constatação parece contradizer o conceito de tipo. Na minha opinião, tal contradição não é aparente, mas erre a ele empiricamente. Trata-se de tipos, isto é, de formas definidas, que podem ser diferenciáveis, recebendo um nome. Mas assim que retirarmos a fenomenologia e casuística destes tipos, tentando examiná-los em suas relações com outras formas arquetípicas, os primeiros atingem tão extensas ramificações na história da simbologia, que somos levados a concluir que os elementos psíquicos básicos são de uma multiplicidade cambiante, a ponto de ultrapassarem a capacidade imaginativa do homem. O empirista deve contentar-se, portanto, com um como-se teórico. Neste ponto, sua situação não é pior que a da física atômica, se bem que seu método não seja quantitativamente mensurável, mas sim morfologicamente descritível. 144. A anima é um fator da maior importância na psicologia do homem. Sempre que são mobilizadas suas emoções e afetos, ela intensifica, exagera, falseia e mitologiza todas as relações emocionais com a profissão e pessoas de ambos os sexos. As teias da fantasia a ela subjacentes são obra sua. Quando a anima é constelada mais intensamente, ela abranda o caráter do homem, tornando-o excessivamente sensível, irritável,
de humor instável, ciumento, vaidoso e desajustado. Ele vive num estado de mal-estar consigo mesmo e o irradia a toda volta. Às vezes, a relação do homem com uma mulher que capturou sua ânima revela a existência da síndrome. 145 A figura da ânima, como acabo de observar, não escapou à atenção dos poetas. Há excelentes descrições que informam acerca do contexto simbólico em que o arquétipo em geral se aloja. Menciono principalmente She, The Return of She, e Wisdom S. de Rider Haggard, bem como ele a Atlantide de Benoit. Este foi acusado, em sua época, de plagiar Rider Haggard, devido à assombrosa analogia das descrições de ambos. Ao que parece, Benoit conseguiu livrar-se da acusação. O Prometeu de Spitaler também contém observações extremamente sutis e o seu romance Imago descreve a projeção admiravelmente. 146. A questão da terapia é um problema que não pode ser resolvido com poucas palavras. Nem era minha intenção tratar deste problema aqui. No entanto, quero esboçar rapidamente meu ponto de vista em relação a ela. Pessoas mais jovens, antes de atingirem a metade da vida por volta dos 35 anos, conseguem suportar sem dano até mesmo a perda aparentemente total da ânima. Em todo caso, neste estágio um homem deveria conseguir ser um homem. À medida em que cresce, o jovem deve poder libertar-se do fascínio pela ânima, exercido sobre ele pela mãe. Há, no entanto, exceções, especialmente no caso de artistas, onde o problema se coloca frequentemente de modo bastante diferente. O mesmo se dá com o homossexualismo, que em geral se caracteriza por uma identificação com a ânima. Em vista da conhecida frequência deste último fenômeno, concebê-lo como uma perversão patológica é extremamente questionável. Segundo as descobertas da psicologia, trata-se mais de um desligamento incompleto do arquétipo hermafrodita, unido a uma resistência expressa a identificar-se com o papel de um ser sexual unilateral. Uma tal disposição não deve ser julgada sempre como negativa, posto que conserva o tipo humano originário que, de certa maneira, se perde no ser sexualmente unilateral. 147. Depois da metade da vida, no entanto, a perda permanente da ânima significa uma diminuição progressiva de vitalidade, flexibilidade e humanidade. Em regra geral, disso vai resultar uma rigidez prematura, quando não uma esclerose, estereotipia, unilateralidade fanática, obstinação, pedantismo ou seu contrário, resignação, cansaço, desleixo, irresponsabilidade e finalmente um ramolecimento infantil com tendência ao alcoolismo. Depois da metade da vida deveria restabelecer-se, na medida do possível, a conexão com a esfera da vivência arquetípica,